Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia divulgada, veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 7 de julho de 2021, quarta-feira, 14ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10º. Agora temos a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 41, versículos do 55 a 57, capítulo 42, versículos do 5º ao 7º e do 17 ao 24. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome. E o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador da terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti, dizendo: não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33, versículos do 2º ao 3º, 10º ao 11, 18 a 19, refrão 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O reino está próximo. Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Será que Jesus Cristo iria nos enganar? Acender em nós uma falsa esperança? Dizer que o reino está próximo quando vemos o mal que se infiltra por todos os poros da humanidade? Depois de escolher seus 12 apóstolos e dotá-los de notável poder sobre o mundo físico e espiritual, Jesus dá-lhes o tema de sua pregação: está próximo o reino dos céus. Aliás, homens simples e sem diplomas não precisam perder seu tempo falando de parousias e escatologias, hermenêuticas e perícopes. Basta dizer que Deus se aproximou e está ao alcance de todos. E é isto que nosso povo ainda quer saber. Neste início de milênio, entre sombras e ameaças, como ir ao Senhor? Como entender sua palavra? Como se libertar dos vícios? Como experimentar a liberdade dos filhos de Deus? Como edificar o novo reino? Como viver em paz? Muitas vezes entendemos o mal. Muitas vezes, retificando aqui então, muitas vezes entendemos mal o anúncio de um reino que está próximo. Pensamos que ele está chegando, não demora a vir, mas a proximidade não é temporal, é espacial. O reino é a própria pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou, nasceu de mulher e agora pode ser visto, ouvido, tocado por nós.
Ele cruza nossas estradas, prega em nossas praças, bate à nossa porta. Vemos seu nome nas camisetas, sua cruz nas montanhas, seu corpo nos sacrários. Cristo está em toda parte. Como não encontrar? Disfarça-se de pobre, veste-se de mendigo, finge de doente terminal. Basta estender a mão e ele aí está. Tendo ouvido o imperativo do mestre, os 12 saíram pelas aldeias, curaram os doentes e limparam os leprosos, iam em nome de Jesus. E à medida que executavam sua missão, eles mesmos se espantavam ao ver que agia neles uma força que não lhes pertencia. Deus agia neles. Sabiam da própria incompetência, conheciam seus próprios pecados, mas, uma vez abertos ao dinamismo do Espírito de Jesus, mudaram-se em instrumentos de um amor que nada podia deter. E nós? Quando é que nos abriremos a esse amor? Quando Jesus poderá contar com nossos pés para chegar aos que estão longe? Com nossas mãos para tocar os intocáveis? Com nossa voz para anunciar que a paz já nos pertence? Quando o reino de Deus estará próximo? Porque deixamos que ele brotasse de dentro de nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Procurai o Senhor e sua força. Salmo 105, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar livremente estas imagens e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Utilizem para a evangelização. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Acessem e usem para tentar salvar almas. Olha, gente, nós precisamos mesmo tentar salvar almas, porque se Jesus voltasse hoje, muita gente iria para o fogo do inferno, hein? Gente. A grande parte iria para o purgatório, mas muita gente iria para o fogo do inferno porque já não dão mais valor a Deus, não respeitam Jesus. Há um número muito grande de ateus. Então nós temos que procurar fazer a nossa parte, divulgar o Evangelho, as coisas de Deus, para ver se essas pessoas se convertem. Nós somos irmãos dessas pessoas e queremos salvá-las, tentar salvá-las. Agora, elas têm que querer também. Se elas não quiserem, elas mesmas vão se condenar. São Vilibaldo é o santo do dia 7 de julho. Vilibaldo nasceu em 22 de outubro de 700, na Inglaterra. Seu pai era o rei Ricardo I. Ainda criança, ele foi confiado aos monges beneditinos que cuidaram da sua formação intelectual e religiosa. Foi ali, entre eles, que decidiu ser também um monge. Em 720, saiu do mosteiro e, na companhia do seu pai e seu irmão, seguiu para uma longa peregrinação cuja meta final era Jerusalém. A viagem foi interrompida em 722, quando seu pai, o rei, morreu na Itália. Assim, ele e o irmão resolveram ficar em Roma. 2 anos depois, sozinho, continuou a peregrinação percorrendo toda a Palestina. 5 anos depois, em 729, retornou para Roma. O Papa Gregório II o enviou para o mosteiro de Monte Cassino, a primeira comunidade beneditina da Europa. Vilibaldo deu então novo fôlego a este celeiro de homens dedicados à santificação, restabelecendo as regras beneditinas de acordo com o estilo de vida espiritual instituído pelo fundador São Bento. A esta obra dedicou outros 10 anos de sua vida. Novamente foi a Roma e daí partiu para evangelizar a Germânia. Em 740, Vilibaldo
recebeu a ordem sacerdotal definitiva para ser consagrado bispo na Alemanha. Tornou-se um bispo itinerante, colocando-se frente a frente com os fiéis que aos poucos iam se convertendo ao cristianismo. Morreu no dia 7 de julho de 787, num mosteiro da Alemanha. Reflexão. Wilibaldo, homem de sangue nobre e zelo incomparável pelo Evangelho, soube escolher a melhor parte da vida. Deixou tudo o que tinha para ser missionário cristão. Viveu plenamente seu ministério sacerdotal e dedicou tempo e esforço na conversão dos povos do norte da Europa. Viver a vida como missionário é o apelo que a Igreja faz para todos os batizados. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Oração, rezemos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Wilibaldo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Wilibaldo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs, a paz de Deus na sua vida. Quem tiver a paz de Deus não precisa de mais nada. Procure essa paz de Deus. Seja sensato, tenha o autodomínio, o autoequilíbrio na sua vida. El Shaddai é outra expressão. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia. Peça e receberá se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. É do aramaico, dialeto de Jesus. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos, evangélicos, católicos. E a expressão tem um único significado. Vinde, Senhor Jesus. Ou vem, Senhor. Senhor, vem. É a volta de Jesus. Um dia ele vai retornar e vai nos julgar. Aí ele vai dizer quem é que vai entrar para o paraíso e vai viver de uma forma que não haverá mais tempo. Esse tempo que nós temos aqui, manhã, tarde, noite, 6 horas, 7 horas, 8 horas, isso vai acabar. Não haverá mais espaço fixo para nós. Nós estaremos em todos os lugares. Já pensou? É algo inefável. Estaremos sempre adorando a Deus, ao Criador, nosso Pai celestial. Viveremos como anjos. Que glória! O próprio São Paulo disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Então é algo que não sabemos dizer como será. Nós só vamos viver isso se Jesus nos absolver na sua volta. E para isso nós temos que estar reconciliados com Deus. Então não morra em pecado grave, pecado mortal. Peça sempre perdão a Deus pelos seus pecados. Quem é católico, confesse ao padre. O crente, o evangélico, vá ao seu pastor. Oriente-se. Shalom Adonai, a paz de Deus. E Maranatá, ou Maranata. Vem, Senhor Jesus.